Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre The Pastures of Heaven, que é o segundo livro escrito pelo John Steinbeck. Bem-vindas! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o segundo livro escrito pelo John Steinbeck, que é The Pastures of Heaven. Esse aqui é mais um livro que faz parte do projeto Lendo John Steinbeck, que está sendo feito em conjunto com o meu canal e o canal da Leila Cardoso. Eu vou deixar aqui para vocês as duas playlists para vocês poderem acessar com todos os vídeos que nós fizemos para esse projeto. Esse livro aqui, infelizmente, não tem em português, então, pela dificuldade ao acesso a esse livro, não porque a Leila não lê em inglês, mas simplesmente pela dificuldade ao acesso, a Leila não pôde ler esse livro aqui, então eu tive que ler sozinha, tá? Mas isso não significa que a gente não conversou bastante sobre ele. Inclusive, já combinamos o livro que será lido para o mês de junho, tá? Agora, em junho, nós vamos ler o terceiro livro que o Steinbeck escreveu, que é esse daqui, To a God Unknown, que é a um Deus desconhecido, assim que ficou traduzido para o português, tá? Então, nós vamos ler esse livro aqui em junho, que é o terceiro livro escrito pelo John Steinbeck. Nós não estávamos lendo os livros em ordem cronológica. Nós conversamos e chegamos à conclusão que seria interessante ler em ordem cronológica para poder acompanhar a escrita do Steinbeck. Então, fiquem ligados aí que em junho a gente vai ler To a God Unknown, a um Deus desconhecido, e quem quiser acompanhar essa leitura vai poder acompanhar, porque esse aqui tem em português, ainda que vocês só encontrem esse livro em sebo. Mas não é um livro caro, vocês vão ter acesso se quiserem e vão poder ler com a gente. Combinado? Bom, então agora vamos falar sobre The Pastures of Heaven. Este segundo livro do Steinbeck, Pastures of Heaven, graças aos deuses literários, é muito melhor do que o primeiro livro. Simplesmente porque o Steinbeck, naquele primeiro livro, foi extremamente acadêmico, né? Ele não pôs emoção nenhuma naquele livro. Foi um livro assim, muito difícil da gente ler. Se vocês assistirem o nosso... tanto o meu, quanto o vídeo da Leila, vocês vão ver o que a gente achou desse livro. Um livro que foi difícil de ler mesmo. Não foi um livro agradável, não. Já esse livro aqui é completamente diferente. Aqui, o Steinbeck começa a mostrar a que veio. Começa a mostrar o potencial dele como escritor. Pastures of Heaven é dividido em 12 capítulos, tá? Cada um desses capítulos, ele conta a história de uma família, e de pessoas diferentes, tá? Todas essas famílias e todas essas histórias estão interligadas por esse vale aqui, que ele chamou de Pastures of Heaven. Já no primeiro capítulo, o que ele vai fazer? Ele vai dar um apanhado histórico do que seria, de onde seria esse Pastures of Heaven. É claro que esse lugar existiu, porque ele vai fazer um apanhado histórico, e fica exatamente no condado de Monterrey, que é o mesmo condado em que fica a cidade que o Steinbeck nasceu, que é a cidade de Salinas. Então, o Steinbeck aqui já começa a falar de coisas e de lugares que ele conheceu, lugares que ele viveu desde criança até a sua idade adulta. Então, ele está falando com muito mais propriedade do que em Cup of Gold, que ele falou do Panamá, que foi um lugar que ele foi visitar. Não que isso tenha problema, não é isso. É que aqui ele começa a colocar muito mais emoção, coisa que faltou naquele outro livro. Esse primeiro capítulo, então, ele vai dedicar à descrição da região, começando com a missão de Carmel. Eu vou deixar aqui uma fotinho para vocês verem o que é essa mission. É um lugar que foi fundado pelos padres franciscanos para poder catequizar os índios da região. Então, eram missões espanholas que vinham para a região aqui da Califórnia para catequizar os índios. Isso foi, pelo menos a Mission de Carmel, foi fundada em 1776. Ela não é a única, Aqui no estado da Califórnia existem 21 missões
desde San Diego, que é bem ao sul, até Napa, que é bem ao norte. Eu deixei a foto para vocês verem, porque particularmente a Missão de Carmel eu ainda não conheço, mas eu conheço algumas outras. Inclusive conheço aqui da cidade onde eu moro, que é a San Jose Mission. E é interessante quando você vai visitar essas missões, porque tudo que tem ali, todos os textos, né, históricos, todos os objetos, todas as fotos que tem ali e os desenhos são para enaltecer o lugar, para mostrar como era a convivência entre os espanhóis e os índios locais e como aquilo era harmonioso, pacífico e era para o bem dos índios, né? Só que o Steinbeck já começa aqui, nesse primeiro capítulo, descrevendo, né, essa missão de Carmel, falando que em 1776, um grupo de 20 convertidos, índios convertidos, fugiram da missão, porque eles não queriam mais ficar ali, né? Eles queriam ser livres. E um tempo depois, as autoridades civis trouxeram de volta esses índios acorrentados. Então, aquela ideia, né, que a gente tem quando vai visitar as missões, de que era tudo muito bonito, tudo muito pacífico, o Steinbeck, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo desse livro, já coloca por água abaixo, né? E aí, então, nesse capítulo, ele vai fazer toda a descrição de como era esse vale, de como era essa missão e como foi que algumas pessoas vislumbraram esse pedaço de terra e chamaram de Pastures of Heaven. No segundo capítulo, ele começa com a história do primeiro morador dessa região, que demarcou um espaço, formou uma fazenda em que ele plantava ali muitas coisas e construiu uma casa. A região ali é muito fértil, até hoje ela é muito fértil e ela é uma grande produtora de frutas, de alcachofra, de hortaliças, né? E começou assim, com esses colonizadores. Então ele vai contar a história de um colonizador, que obviamente é fictício, mas ele vai contar a história nesse capítulo dessa casa que ele construiu e contar que desde o início as pessoas que foram morar ali e que começaram a morar ao redor, né, daquele lugar, daquela fazenda, começaram a achar que aquela fazenda era amaldiçoada por todas as coisas que aconteciam ali, por todos os eventos que aconteciam, que foram acontecendo ao longo dos anos e das gerações dessa família que fundou essa região. Era Battle, o sobrenome era Battle de batalha mesmo, tá? Então, eles fundaram essa fazenda e ao longo dos anos, ela foi realmente considerada amaldiçoada. E as crianças que foram nascendo e crescendo ao redor dessa fazenda achavam que aquela casa era assombrada, né? Até o momento em que, no século XX, essa fazenda ficou desocupada por um tempo e realmente as crianças começaram a delapidar tudo que tinha ali, toda a casa e todo ao redor da casa. Em um certo momento, essa casa é comprada por uma família, a família do Bert Monroe, que veio da cidade morar na fazenda. Eles não eram fazendeiros, tá? Mas eles vieram da cidade, compraram essa propriedade e vieram ser fazendeiros. Ele vai começar a contar diversas histórias de diferentes famílias, todas elas relacionadas com essa propriedade do Bert Monroe, ou com a família do Bert Monroe. Vejam só, são algumas histórias, tá? Histórias assim, bastante simples até. Ele conta a história, por exemplo, de uma professora, a Molly Morgan, e que dizem os biógrafos do Steinbeck que essa professora foi espelhada na própria mãe do Steinbeck, que era uma professora de ensino fundamental. A Molly era uma professora de ensino fundamental e cujo primeiro emprego foi nessa região, foi na escolinha da região de Pastures of Heaven. Então, ele vai contar a história dela. Vai contar a história do Richard Whiteside. E a história dele, também, dizem os biógrafos, foi espelhada na história do próprio pai. Ele se inspirou na história do pai, que era uma pessoa que lia muito literatura clássica. E esse personagem também faz isso, ele lê muito clássicos.
Ele vai contar a história de duas irmãs que abriram um restaurante ali na região, um restaurante de comida mexicana, e que não conseguiam nenhum freguês, nenhuma freguesa, e que elas começaram então a se prostituir para poder conseguir que os fregueses viessem para o restaurante. Depois ele vai contar a história do Sharks Weeks e da sua filha. O Sharks Weeks, Shark era o apelido dele, né? Acho que o nome dele, Edward, acho que é Edward Weeks. Ele era um pai muito zeloso, né, da sua filha. A sua filha é virgem, então ele era muito zeloso da virgindade da filha. E aí ele vai contar a história dessa família também. É uma história bastante interessante. Ele vai contar a história do Tularecito. É exatamente a história de um garoto que foi adotado por um fazendeiro. Só que esse garoto, ele foi adotado bebezinho, né? Foi encontrado no mato. E esse garoto, conforme foi crescendo, foi mostrando que tinha uma personalidade assim, bastante peculiar, muito atípica, né? E aí vai mostrando o que aconteceu com esse garoto e com a família dele, né? Vai contar a história de uma viúva rica que se muda com a filha. Ela veio da cidade e se mudou com a filha para essa região. A filha dela tinha problemas psicológicos, problemas emocionais, então ela se mudou para essa região e imaginando que aí ela poderia resguardar a filha de todos os problemas externos, né? Então, entre todas as histórias ali que ele conta 10 histórias, né? A que eu mais gostei foi a história do Julius Maltby, que é um cara também que vai morar ali com a esposa, ele se casa, vai morar com ela nessa região, e aí a esposa dele morre no dia em que ela dá à luz ao filho, né, o filho único dele, que é o Rob. Então ele, mais o que seria o capataz, né, do local, da fazenda dele, criam esse Rob de uma maneira assim bastante rústica. Eles não têm nenhum recurso, porque na verdade eles não cultivam nada na fazenda, então eles são miseráveis, né? Eles não têm roupa, não têm sapato, o menino nunca usou um sapato até o dia em que ele foi para a escola. E aí, o que eu gostei bastante dessa história é que quando ele vai para a escola é que ele percebe que ele é um garoto diferente dos outros, né? Até então ele não tinha noção de que ele era diferente das outras pessoas. Então, percebam, né? São várias histórias bastante simples, não são histórias rebuscadas. Mas ele mostra aqui, por isso que eu falei que aqui nesse segundo livro ele já começa a mostrar que veio, ele começa a mostrar a qualidade dele como escritor, como construtor de personagens. Ele começa aí a construir alguns personagens que têm bastante fundamento, bastante credibilidade, né? E bastante plausíveis. E, portanto, bastante humanos. Eu não estou dizendo, gente, que o livro é maravilhoso. Não é isso. Eu estou dizendo que o livro é muito melhor do que o anterior, né? O segundo livro dele é muito melhor do que o primeiro. E isso a gente consegue ver não só, como eu falei, nessa construção das histórias e dos personagens, porque ele já começa a dar uma humanidade para esses personagens, mas também porque a escrita dele é bastante diferente. Ainda é uma escrita bastante acadêmica, né? Ainda é um pouco rebuscada, mas aqui a gente já tem descrições mais realistas, né? Não fica com aquelas descrições, aqueles devaneios que ele fez no primeiro livro, e também os diálogos já são muito mais plausíveis, né? Eles já falam coisas que as pessoas normalmente falam, porque no Cup of Gold tem diálogos ali que você fala, ninguém falaria aquilo. Ele ainda aborda, né, os personagens de uma forma materialista, com um determinismo biológico, né? Aquele academicismo naturalista que ele usou no Cup of Gold, ele ainda continua usando aqui. Tanto que ele mostra que alguns personagens determinados pelo biológico ainda não têm o tal do livre-arbítrio, né, que a gente acredita que os seres humanos tenham. Só que algumas histórias ele já começa a inserir esse livre-arbítrio através de algumas escolhas que os personagens fazem e que determinam as suas próprias histórias. Então, ele já está começando aqui uma certa evolução da sua escrita para o modernismo,
né? Já está muito mais moderna a escrita dele e também a abordagem que ele faz dos personagens também já está muito mais moderna, né? Esse vídeo, não queria que ficasse tão grande, mas acabou ficando, mas é que eu gosto de falar para vocês e contextualizar um pouquinho, para vocês entenderem, principalmente um livro que não é todo mundo que vai ter acesso, infelizmente. Aliás, eu não consigo entender porque que a obra do Steinbeck não é acessível em português, porque eu vejo muitos comentários no Instagram, no Facebook, de pessoas que querem ler, que estão lendo alguns livros da obra do Steinbeck que não encontram acesso a coisas que estão disponíveis só em sebo, né, gente? Então, vamos fazer uma pressão para que alguma editora se aventure aí e reedite todos os livros do Steinbeck, não só os livros que já são traduzidos, né? Deem uma olhadinha nas traduções, que pode ser também que, como a das Vinhas da Ira, né, esteja precisando de uma atualização, uma modernização, mas também traduz algumas outras obras que não têm traduzidas para o português. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha, ajudem a divulgar não só o vídeo, como também o projeto, né, e o canal, claro. E boa semana para vocês!